castelo forte é o nosso Deus. Olá, prezados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Quero agradecer ao reverendo Wendel, conselho da Igreja Presbiteriana do Vale de Jatobá, por me convidar para compartilhar com vocês aqui nesse simpósio, vamos chamar assim, de aconselhamento bíblico, sobre um tema tão importante que tem implicâncias não só para a igreja local, mas também para a igreja do Senhor sobre todo o nosso Brasil. E já tivemos duas excelentes palestras com o presbítero César, reverendo Renê, e eu espero que, mesmo vocês já tendo recebido bom alimento, boa orientação, poder contribuir um pouco mais com vocês. O meu tema é a suficiência das Escrituras e os limites da psicologia moderna. Eu gostaria de trazer aqui uma informação, pois nós vimos os nossos prezados irmãos falando sobre os problemas das psicologias, e quem está dando aqui uma palestra para vocês é tanto um pastor presbiteriano, mas também eu sou formado em psicologia. Então eu não vou estar falando também de uma coisa que eu conheci de dentro, ou melhor, estive num curso e fiz esse curso por completo. Meu curso de psicologia durou de 1999 a 2003, ou seja, já tem 22 anos formado nessa área. E depois eu fiz o curso de teologia, completei esse curso de teologia, o presbitério que me enviou, me ordenou, e desde então eu tenho trabalhado como ministro, como pregador do Evangelho. Desde que eu comecei o ministério, eu não tenho empregado a psicologia nos aconselhamentos. Mas por quê? Já que você também é psicólogo e tem a formação em psicologia, eu poderia talvez estar exercendo essas duas profissões. Alguns falariam para mim, afinal de contas, você é pastor, está habilitado para isto, e você também tem uma habilitação por uma universidade e pelo conselho. Eu tive uma inscrição dentro do Conselho Regional de Psicologia, o CRP 04, que compreende Minas Gerais e Espírito Santo, que faz parte dos conselhos espalhados pelo Brasil afora desta área. Mas, muito antes, um pouco antes, vamos dizer, da formação em teologia, algumas compreensões foram alterando-se dentro do meu percurso. E vejo que uma das grandes dificuldades, meus irmãos, com essa área se dá por causa de não ter o público uma boa informação e formação sobre esses assuntos. Eu falo isso porque quando eu sou presbiteriano desde 1992, nasci num lar originariamente católico, mas por volta de 12 anos a graça de Deus me encaminhou para ouvir o Evangelho por meio de uma igreja presbiteriana no sul de Minas. E ali o Senhor também usou dessa mesma misericórdia e graça para alcançar meu coração. Eu fui sendo exposto à palavra. Passei pouco tempo nessa cidade, mudei para outra cidade, devido à profissão do meu pai. Meu pai mexia com banco, ele era um bancário, gerente de banco. Então, nossa vida não foi de um único lugar. Ao longo de toda a minha existência, eu já mudei 10 vezes. E quando eu estava na minha adolescência, eu falava com meu pai, eu vou arrumar um trabalho que eu tenha que ficar só num lugar. Eu virei pastor. Pois bem, esse foi o percurso, o percurso que eu tive. Mas era um adolescente, estava no começo da adolescência, recebendo as palavras dos ensinos que eram dados na igreja local, mas nunca ninguém me falou nada sobre as questões da psicologia. Mas não só da psicologia, até mesmo a filosofia não era tanto falado. Ninguém falava nada sobre os sociólogos,
Ninguém falava nada sobre outras áreas do conhecimento. Pelo menos na minha vivência foi isto. E quando eu fui para o vestibular, naquela época não existia Enem, né? Eu fiz o vestibular em 1998, então não havia Enem como existe hoje. Se você matriculasse numa determinada universidade, ou melhor, se inscrevesse para o vestibular de uma universidade, eles te davam ali uma bateria de matérias e de livros para você ler, e se você fosse para outra universidade, você fala, eu vou tentar mais de umas, que se eu não conseguir nesta, eu posso conseguir na outra. Ali vinha mais uma bateria, não era do jeito que está hoje, né, com o pessoal aí tendo uma prova única, direcionando as pessoas, né, pela sua aprovação para as universidades que estão cadastradas no Brasil dentro desse sistema. Então, eu fui para me inscrevi numa universidade, a Universidade do Estado de Minas Gerais, uma universidade estadual, e ali fiz a prova e fui aprovado. Entrei. A única palavra que eu tive de uma pessoa na igreja foi assim, você vai fazer psicologia? É do diabo, você vai desconverter. Rapaz, esse negócio me deixou intrigado. Eu falei, tá, por quê? Mas não explicava por quê. Ninguém explicou por quê. Ninguém explicou. Ninguém explicou qual que era o problema, já que era tido como uma das áreas das ciências humanas. Existem várias áreas dentro das ciências humanas que estava sendo oferecido. Então, aquilo dali me levou a algumas perguntas. Por que a psicologia seria do diabo e a medicina do Dr. César não? Não é. Quando eu entrei no seminário, eu também aprendi algumas coisas que eu já tinha ouvido até, mas aprendi mais sobre a teologia do liberal, e alguns falaram, é do diabo. Eu falei, mas tem até a teologia do diabo? Tem. Tem algo que não bate com o que é de Deus. Então, meus irmãos, eu estou contando isso porque é o seguinte, eu sei que talvez na mente de alguns de vocês possa passar perguntas como essas que eu fiz e que foram importantes para mim. E eu não me contentei com a ideia de que apenas era do diabo. E eu não quero trazer essa resposta para você. Porque se eu for partir por essa resposta, eu vou dizer muitas coisas que estão acontecendo no mundo que, ao meu ver, são sussurros de Satanás no ouvido das pessoas. Na sociedade, as sugestões de Satanás. Na verdade, eu quero trazer para vocês o que me moveu a um direcionamento para pensar sobre esta área com mais cuidado, olhando para as Escrituras. E a partir desse percurso, talvez isso possa te ajudar também a compreender melhor como olhar para essa área do conhecimento, que é uma das áreas do conhecimento das academias, tá? Mas como que nós podemos, como cristãos, olhar para elas? Para começar, então, esse percurso, vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Todos os que são participantes aqui nesse simpósio são presbiterianos ou tem gente de fora do presbiterianismo aqui? Só levanta a mão. Temos alguns, a maioria são presbiterianos. Não sei exatamente qual o ramo denominacional desses irmãos que levantaram, mas nós presbiterianos, independente de qual pastor que você já se deparou pela vida fora, quando você batizou, professou a sua fé, né, se você veio adulto, e se você veio criança, seus pais te levaram ao batismo, que é bíblico. Mas se você veio adulto para a igreja, e eu vim adolescente, eu me lembro muito bem da pergunta que me foi feita pelo pastor que me batizou no mesmo dia que eu fiz a profissão de fé. Uma das perguntas era, você crê que as Escrituras sagradas são a única regra de fé e prática para o cristão? E eu respondi que sim. Essa pergunta ela tem uma implicância. Ela não é feita à toa dentro do nosso manual de culto,
que os pastores usam, e ela não foi feita apenas para fazer uma pergunta para ter um cerimonial. Ela tem um motivo. E esse motivo está diretamente ligado com o que nós vamos ler agora em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Olha o que diz nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse não é um texto desconhecido nas igrejas. Mas você já parou para pensar no que está sendo dito aqui? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, toda ela. Qual é esta palavra que nós temos? A palavra de Deus registrada. Não cremos em novas revelações. Nós cremos nas Escrituras. Deus falou. De diversas formas, diversas maneiras, sim, até fechar o cânon. Quando esse cânon fecha, nós temos aqui o que é necessário para que nós saibamos algumas coisas. Que coisas que nós devemos saber e que a Bíblia nos fala? Primeiro, nossa atual condição diante de Deus como pecadores e destituídos da graça de Deus, como já foi trabalhado aqui numa das palestras. Segundo, como que nós podemos ter redenção, não em nós ou em outro pecador, mas naquele que é santo, o Filho de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Ela me mostra quem eu sou. E eu sou pecador, já vimos isto nas palestras anteriores. Mas ela me mostra também qual é a única possibilidade que eu tenho. Ok, eu sei que você concorda comigo com isso que eu estou falando. Mas pense bem, será que a Bíblia só me mostra quem eu sou e como deixar de ser perdido, morrer e não ir para o inferno? Não é só isso. Ela também me instrui no caminho que eu devo andar, de forma que esse caminho que eu devo andar seja exatamente o caminho que Deus tem para mim e para o seu povo. A Bíblia traz, como palavra de Deus, respostas sábias do próprio Deus para guiar eu e vocês e conformar o nosso coração, nossa mente, com o próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu isto. Então veja, a Bíblia não é só um livro para te falar como ser salvo. Ela fala isso sim. Mas a Bíblia, como palavra de Deus, ela endireita o teu caminho. Ela te santifica. Ela é a base para fazer você conforme Cristo. Conforme Cristo não no sentido ontológico. Nós nunca vamos ser Deus. Jamais. E seria uma grande pretensão querermos ser Deus, mas termos o mesmo padrão de um pai que nos adotou. E por termos esse padrão de um pai que nos adotou, você pode ser como o Filho de Deus, que é aquele que é o autor da tua redenção. Então volta para o texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo. Toda a Escritura vem de Deus. O que nós temos aqui, temos que também fazer uma pergunta. Apesar de nós, como protestantes, falarmos que cremos na Bíblia como palavra de Deus, será que a gente leva a sério que ela é de Deus? Eu gosto muito das obras de um escritor brasileiro chamado Machado de Assis, que talvez alguns de vocês leram na escola ou até leem por prazer. Acho um exímio escritor. Escreve muito bem, faz uma leitura social interessante, até psicológica. Mas Machado de Assis, mesmo com toda a genialidade dele, nunca foi inspirado por Deus. Foi um homem inteligente, que soube lidar com as letras. Eu não posso olhar para a Bíblia e pensar que ela está no mesmo nível das obras de Machado de Assis. E eu poderia citar outros, algum filósofo, até mesmo algum teólogo. Gosto de Calvino. Mas Calvino não escreveu inspirado. O escrito de Calvino é excelente quando ele está de acordo com a palavra, e assim de qualquer outro teólogo. Então veja, o que é inspirado?
Nós levamos a sério a inspiração das Escrituras? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Eu fiz para mim num passado. Se eu levo a sério as Escrituras como palavra de Deus, então eu tenho que considerar que ela vem de Deus e o que vem de Deus não erra. É ou não é? Eu posso errar. Você pode errar. O Machado de Assis, o Platão, o Aristóteles, os teólogos podem errar, mas a palavra de Deus não. Diante disso, por ser inspirada e partindo da premissa que ela mesmo estabelece que ela é de Deus, veja a continuidade do versículo. Aqui continua dizendo, é útil para o ensino, eu preciso ser ensinado. Meus irmãos, todos vocês precisam ser ensinados, então ela é útil para me ensinar. Ela precisa me repreender, porque eu preciso ser repreendido também, corrigido. Uma das coisas que Deus faz quando Ele quer deixar alguém ir para a sua própria destruição é deixá-lo à mercê dos seus próprios pensamentos. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 1. Solta as rédeas do coração e a pessoa, pensando que é sábio, se faz de louco. E não é à toa que Jesus Cristo fala em Mateus, no capítulo 15, que a loucura vem de onde? Do coração. Coração caído, que nós já vimos aqui nas duas palestras falando dessa queda. Então eu preciso ser corrigido, porque eu não posso ficar sendo guiado pelo meu coração. Eu preciso ser instruído, porque eu não posso ser instruído pelo meu próprio pensamento. Eu preciso ser educado na justiça, porque eu não sei adequadamente por mim mesmo o que é justo, e eu não posso basear na sociedade o que é justo. Vou dar um exemplo, a gente está falando aqui de psicologias, de saúde mental. Freud escreveu um livro chamado 3 Ensaios sobre a Sexualidade, no ano de 1905. Freud era um sujeito cognitivamente muito inteligente, muito hábil com a escrita, chegou até a ganhar um prêmio, o chamado Prêmio Goethe de Literatura, e ele escreveu, então, as suas obras, e uma dessas obras era este livro. Quando Freud escreve sobre este livro, ele trata sobre o problema da homossexualidade. Só que ele não chama homossexualidade de homossexualidade neste livro. Ele chama de os invertidos. E essa era uma linguagem aceitável em 1905 para tratar de homossexuais. Se Freud estivesse vivo hoje e escrevesse invertidos, ele seria, vou usar uma expressão, cancelado. Como assim invertido? Por que eu estou contando essa história? Se a minha justiça está baseada na conveniência de uma época, as épocas mudam, os pensamentos sociais mudam e as pessoas mudam com seus pensamentos. Então, eu preciso ser educado numa justiça que vale para 1905 e que vale para 2025, o ano que nós estamos. Continua o texto. Qual o objetivo desse ensino, dessa repreensão, dessa correção e dessa educação na justiça? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A palavra de Deus que temos nas nossas mãos é o poder de Deus para trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas, para nos salvar e nos adequar conforme Cristo, fazendo com que eu seja aprovado. Eu não entendo que o capítulo 17 está endossando o que um teólogo do passado, o famoso pai do metodismo, acreditava numa perfeição de práticas santas de um cristão. Não estou pensando aqui como John Wesley, mas estou pensando aqui na ideia de perfeito e perfeitamente habilitado como aprovado por Deus. A palavra de Deus está sendo dita pelo apóstolo Paulo, ela te deixa aprovado pelo Senhor. Não é salvação por obras. É aquele que foi salvo, agora sim, ele ama a lei de Deus.
para que as suas obras sejam aquelas que o Senhor preparou de antemão para que ele andasse. Olho para esse versículo, eu me deparo com uma doutrina, a doutrina da suficiência das Escrituras. E essa doutrina é muito importante para pensarmos em aconselhamento bíblico. Por isso que eu perguntei para vocês no início aqui da minha fala, quão a sério você leva a palavra de Deus como palavra de Deus? A Bíblia como palavra de Deus. Se você leva a Bíblia a sério como palavra de Deus, você tem que concordar comigo que ela é suficiente, porque é isso que ela está falando. E essa doutrina ela foi defendida lá na reforma do século XVI. Mas antes da reforma teve gente que defendeu isso também. Ela não é uma doutrina inventada pelos protestantes. Mas a reforma levantou essa bandeira. E depois, ao longo dos séculos, nós tivemos vários outros homens de Deus, pastores, teólogos, que também defenderam. A ponto que eu posso dizer para vocês que não dá para ser protestante e não defender a doutrina da suficiência das Escrituras. Porque o tipo de protestantismo que já tentaram fazer sem a suficiência das Escrituras degenerou aquilo pelo qual o protestantismo nasceu e deixou desfigurado. Então eu quero citar para vocês uma coisa, alguns nomes aqui que trabalham com essa doutrina e defendem. Para nós que estamos dentro da igreja presbiteriana, quais são os nossos documentos confessionais que nós subscrevemos como sendo fiéis interpretações da palavra de Deus, presbiterianos? Como que chama? Símbolos de Westminster. Muito bem. Nesses símbolos de Westminster temos um que chama confissão. Capítulo 1 da confissão diz assim: toda a vontade de Deus necessária para a salvação e vida, só salvação? Não, salvação e sua vida, como você deve proceder, está expressamente declarado nas Escrituras. Os nossos pais espirituais lá no século XVII na Inglaterra defenderam essa bandeira. Então não sou eu que estou inventando. Mas não é só os teólogos, não foram só os teólogos de Westminster. Havia um teólogo também, e não era presbiteriano esse, apesar de podermos ter um grande diálogo com ele, chamado John Owen. Você já deve ter ouvido falar dessa figura. Olha o que John Owen fala nas suas obras reunidas no volume 4, página 207, que infelizmente essas obras reunidas estão ainda em inglês, mas aqui uma tradução livre. As Escrituras são a perfeita regra de toda a comunhão com Deus e de toda a obediência que Ele requer de nós. Nelas há provisão suficiente para alívio de toda aflição, para a cura de toda ferida espiritual e para o fortalecimento de toda fraqueza. John Owen, que foi alcunhado de o pai do puritanismo, o príncipe do puritanismo, melhor dizendo. Mas nós temos outros teólogos. François Turretini, que escreveu naquele maior tomo que já temos em língua portuguesa, no volume 2, dizendo: a Escritura é perfeita e contém todas as coisas necessárias, tanto para a fé quanto para a vida. Nada precisa ser acrescentado, pois nela temos uma regra suficiente para a direção da igreja e para a consolação das consciências. Turretini. Mais recente, eu falei, vou trazer citações também, não só de gente do passado. Vou trazer citações de gente da nossa época. Talvez você nunca ouviu ao vivo, mas já deve ter visto algum vídeo, uma pregação, né, um livro. R.C. Sproul. R.C. Sproul foi um teólogo presbiteriano que morreu no ano 2017. Ele escreveu no livro Scripture Alone, página 140, a suficiência das Escrituras significa que Deus revelou tudo o que precisamos para lidar com as questões do coração. Você está com mágoa de alguém? Com raiva? O Sproul fala, ela nos ensina perdão. Você carrega culpa? Ela trata sobre culpa. Você tem medo de pessoas? Medo do seu futuro? Medo do que vai acontecer com você amanhã? Medo de perder o trabalho?
Medo de ser rejeitado? Ela trabalha com medo. Ela trabalha esperança, ela trabalha propósito. Para que eu vivo? Essa pergunta os psicólogos existencialistas lidam muito com ela. E é legítima pergunta. Para que eu vivo? As Escrituras falam sobre isso. Sproul continua: não precisamos correr atrás de novas palavras quando já temos a palavra de Deus. O que ele está defendendo com essas ideias? Suficiência das Escrituras. E nossos irmãos citaram aqui o John MacArthur. E eu trouxe também uma do John MacArthur, que morreu recentemente. Ele diz assim: a Escritura é suficiente para lidar com a mais profunda dor. Geralmente quem procura, seja o psicólogo ou um aconselhamento bíblico, estão sofrendo. Na época que eu atuei como psicólogo, já tem um bom tempo que eu deixei a clínica, e também depois que eu passei a ser pastor e trabalhar com aconselhamento bíblico, ninguém nunca falou assim: olha, eu vim aqui para te contar uma alegria. Só chegava para me contar tragédia. Eu não sei a experiência dos nossos colegas conselheiros, pastores, o presbítero que aqui está trabalhando também com aconselhamento, o presbítero César trabalhando com aconselhamento bíblico, mas geralmente o pessoal vem para contar as misérias. Tá? Então, o MacArthur fala que a Escritura é suficiente para lidar com essas misérias, com essa dor. A mais pesada a culpa, a mais obscura dúvida. O conselheiro cristão que confia na palavra tem tudo o que precisa para ministrar ao coração humano. Esse texto foi tirado de Nossa Suficiência em Cristo, na página de número 31. Meus caros irmãos, quando eu me deparei com essa situação, eu comecei a pensar: o que é o trabalho de um psicólogo? O trabalho de um psicólogo consiste em receber pessoas dos mais diversos tipos de faixas etárias, podendo ser uma criança, podendo ser um adolescente, um jovem, podendo ser um adulto de meia idade, um idoso. A psicologia trabalha com estas perspectivas etárias já há muito tempo. Contudo, quando um psicólogo está trabalhando com uma pessoa que geralmente vem por causa de um sofrimento, o que ele oferece para esta pessoa? Aí o que eu fiz? Durante o meu tempo de faculdade, eu fui um dos poucos alunos, e eu não falo isso de forma alguma como se eu fosse melhor que ninguém, porque não tem aqui uma questão de melhor. Mas eu fui um dos poucos alunos que interessou durante o meu período, tanto na minha turma, porque a gente tem turmas também que são os contemporâneos, né? Então, por exemplo, se eu estou no primeiro ano num curso, tem alguém que está no segundo, terceiro, quarto, e na psicologia são 5 anos, o curso de psicologia. Então, eu conversava com os colegas de várias outras turmas, ninguém gostava de uma disciplina chamada História da Psicologia Moderna. E eu gostava. Comprei livro, comecei a ler sobre história da psicologia moderna. Sentava lá na frente para conversar com a professora e até pensei em fazer um mestrado na área. E aí eu fui informado que a UFMG abre, não todos os anos, mestrado em História da Psicologia, porque não tem candidato. Porque geralmente os psicólogos não querem essa área. A grande preocupação dos alunos de psicologia está em aprender uma abordagem. Existem muitas abordagens. Sabe quantas abordagens em psicologia existem? Aproximadamente entre 300 e 400 abordagens. São chamadas escolas. Cada uma dessas escolas analisa o mesmo objeto de estudo. Quem que é o objeto de estudo? Ser humano. O psicólogo vai trabalhar com o ser humano. Eu sei que você pode me dizer: já ouvi falar que tem psicólogo de animal. Verdade, mas não é comum. A quase totalidade é de ser humano. Então, eles trabalham ali com o ser humano, só que quando vão analisar o ser humano, eles precisam dar uma resposta, cada uma dessas abordagens, sobre quem é esse ser humano. Então, por exemplo,
Aquele que é considerado o primeiro psicólogo inaugurador pela maioria dos historiadores da psicologia, aí me ajudou a entender e ler sobre esse assunto, foi um alemão chamado Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt era filho de pastor luterano. Ele, nos primeiros anos de vida dele, ele veio de uma família que era uma família de gente lá na Alemanha que ocupou grandes postos em várias áreas do conhecimento. Nomes das áreas de ciência, das áreas da política, escritores. E o pai dele tinha uma grande perspectiva, o pai dele era pastor luterano. E ele tinha uma grande expectativa que o Wundt também fosse se desenvolver. Mas os primeiros anos do Wundt, sabe aquele menino que parece que não vai para frente? Era o Wundt. Ele teve sérios atritos com o pai dele. Uma das histórias da biografia de Wundt é que o pai foi visitá-lo na escola, estou falando do século XIX, tá bom? E ele entra na sala, o professor estava dando a aula e percebe que o filho dele estava voando na aula. O pai dele, então, o reprime, dá uma reprimenda. Você não pode fazer isso. E o estapeia na frente dos colegas. Isso foi uma das coisas que deixou Wundt profundamente chateado com seu pai. Quando ele começa a adolescência, o pai dele tinha um pastor auxiliar. E ele vai ser educado por esse pastor auxiliar. E o conflito com o pai foi tão grande que quando o pastor auxiliar arrumou uma igreja para ele ser o pastor titular, o Wundt foi morar com esse pastor auxiliar, que virou pastor titular numa outra igreja e continuou ali mais 1 ou 2 anos com ele, e ele só foi deslanchar academicamente no final da adolescência. Aí ele estudou medicina, fisiologia, que tinha um conceito diferente do que é fisiologia nos dias de hoje, filosofia, e foi o pai da psicologia. Interessante, né, essa história. O que Wundt fez? Ele cria uma abordagem. Eu preciso entender o ser humano. Só que essa abordagem que ele cria é dentro de laboratório. Ele fala que havia inclinações voluntárias na consciência, ele queria saber como que funcionava essa consciência. Então a sua abordagem ficou conhecida como voluntarismo. E ele fez testes. Só que se você chegasse para o Wundt naquela época e falasse assim, você está fazendo esses testes, elaborando essa teoria, ele se tornou um prolífico escritor, você está elaborando essa teoria para que as pessoas possam fazer aplicações no dia a dia, ele ia falar, não, isso daqui é ciência pura. Porque Wundt foi influenciado pelo positivismo do século XIX, pelo naturalismo e pelo cientificismo, que estava muito em voga nas mais diversas áreas do século XIX. Então, ele cria uma abordagem, uma área, que recebe o estatuto de ciências humanas, uma área das ciências humanas, para ser pesquisa pura, mas ele não tinha a intenção que a psicologia fosse aplicada dentro de escola, que trabalhasse com loucos. Ele não pensava isso. Ele não estava preocupado numa psicologia que trabalhasse, por exemplo, com trânsito. Vocês vão tirar a carteira? Vocês têm que fazer um teste. Vocês vão numa clínica do Detran, tem exame médico, teste psicológico, você vai fazer uma prova teórica e outra prática, para que você receba sua carta de direção. Wundt não estava preocupado com isso. Mas quando ele está estudando sobre aquelas pessoas dentro de um laboratório, mesmo sendo ciência pura, como era a sua intenção, bem aos moldes das ciências naturais, ele está também tendo que dar uma resposta sobre quem é esse ser humano que eu estou estudando. Wundt inaugura, então, uma abordagem. Passa pouco tempo, nós vamos encontrar outros dando sequência nessa abordagem ou se contrapondo. E uma das coisas que eu percebi nos meus estudos de história da psicologia é que todas as abordagens nasceram geralmente para se contrapor a outra
ou acreditando que poderia avançar o que o outro fez até aqui. Mas, veja que interessante, todos estavam tendo que dizer quem é o ser humano. Sabe onde que a psicologia se tornou uma psicologia mais de cunho prático? Ela nasceu, como eu disse para vocês, Wilhelm Wundt, Universidade de Leipzig, na Alemanha, quando criou-se um primeiro laboratório no ano de 1879. Por volta de 1900, ela já tinha chegado nos Estados Unidos, desde a década de 1880, e lá nos Estados Unidos inaugura-se uma nova abordagem, a primeira abordagem de psicologia americana. E essa abordagem de psicologia americana se chama funcionalismo. Só que o funcionalismo, ele traz elementos da filosofia pragmática de William James, um importante filósofo da época dos Estados Unidos, mas não só isso. O funcionalismo também traz as ideias do darwinismo. Se antes do funcionalismo havia psicólogos que estavam procurando entender como funciona a consciência, a mente, ou melhor, estavam procurando entender os elementos da consciência, agora, com o funcionalismo e a sua base darwinista, é como que as pessoas funcionam na sociedade. Isso muda. Dá um clique ali naquele momento nos Estados Unidos, que estava em desenvolvimento, e pouco tempo depois os Estados Unidos ia se tornar o país mais importante do mundo em termos econômicos, acadêmicos e sociais. Naquela época, os Estados Unidos ainda não era a locomotiva do mundo, mas iria se tornar, porque viria uma primeira e uma segunda guerra que iria colocar os americanos na cabeça do mundo. A psicologia funcionalista, ela acompanha um momento que a América do Norte está em franca industrialização. Então começa a surgir algumas perguntas. Qual o melhor funcionário para trabalhar nessa área da empresa e que vai produzir? Porque se eu contratar um funcionário para pagar um salário para ele a cada mês, e esse funcionário não render, quem vai me ajudar a detectar quais são os melhores funcionários para eu colocar em cada uma dessas áreas da empresa? É a partir da psicologia funcionalista que nós vamos encontrar gente procurando dar essas respostas. E isso foi feito. Da psicologia funcionalista, sai John Watson, que também foi citado aqui, o pai do behaviorismo. O behaviorismo já olha para o ser humano de uma forma diferente, porque os funcionalistas ainda falavam de alma, mesmo que eles não se preocupassem tanto. Só não falava de alma no sentido teológico, mas alma no sentido de aquelas coisas da psique, das emoções que estão no ser humano. O John Watson fala, não, esqueçam esse negócio de alma, esqueçam esse negócio de vontade, de sentimentos. Aí ele inaugura uma outra escola, o behaviorismo. E o behaviorismo vai dizer, agora nós vamos olhar e chamar tudo de comportamento. Tem instintos? Até pode ter alguns instintos, mas eles não são tão importantes. O importante é comportamento. Você está pensando agora no que eu estou falando. Sabe como que um behaviorista chamaria o que você está fazendo agora? Comportamento subvocal. Porque comportamento oral e vocal é o meu, que vocês estão ouvindo. Quando você está pensando, você está tendo um comportamento, só que ele não está sendo vocalizado. Eles transformam tudo em comportamento. Isso leva o behaviorismo a um tipo de uma filosofia chamada monista. Eu vou explicar aqui o que é essa palavra. Na teologia reformada, a gente lê a Bíblia e fala assim, somos uma unidade de corpo e de alma. Isso foi explicado aqui pelo presbítero César, reverendo René, falou sobre isso. Uma unidade de corpo e de alma. Mas nós temos um corpo, algo que é material, e algo que é imaterial. Por isso, quando você morre, o corpo a gente não tem dificuldade de saber para onde que vai, né? Nós sepultamos. E a alma vai para onde? Se você fosse só corpo, seria sepultado, entra em decomposição, acabou a tua história. Você vai ser só a lembrança até uma ou duas gerações no máximo, depois você fica esquecido. Mas não é isso que a Bíblia fala. O corpo volta à terra, o espírito
volta a Deus. Alma e espírito é a mesma coisa. São duas palavras para falar da mesma coisa, dessa parte material. Nós não fomos feitos para viver separados. É por causa que o salário do pecado é a morte que nós somos separados. Mas essa separação é temporária. Até aquele grande dia, que haverá a ressurreição e nosso Senhor virá. Nossos corpos e almas estarão juntos novamente. E aí viveremos, os crentes, os remidos, os redimidos em Cristo, viverão para sempre no novo céu e nova terra, no reino do Senhor. Enquanto que os ímpios não. Padecerão com corpo e alma no inferno eterno. Diante disso, nós temos uma visão de quem é o ser humano a partir das Escrituras. O John Watson e o Skinner, eu não sei se vocês também já leram alguma coisa da biografia de Skinner. Skinner foi um grande nome do behaviorismo. O Skinner era filho de presbiteriano, tá, gente? A mãe dele levava-o na igreja presbiteriana de Susquehanna, na Pensilvânia. E ele foi educado na Bíblia. Mas quando chegou na adolescência, ele foi deixando. Até que chegou no momento, Skinner é aquele que eu chamo de um ateu prático, porque ele gostava mais de se mostrar como um agnóstico. O agnóstico, na verdade, é um ateu. Mas ele é mais prático do que teórico, porque ele diz assim, olha, se tem Deus ou não tem, eu não estou muito preocupado com isso, eu vou viver minha vida. Skinner foi nesse caminho. E o Skinner, como o Watson, eles não acreditavam que tinha uma alma no ser humano. Eles falavam que o organismo é um corpo em movimento. E que se eu entendesse as engrenagens desse corpo, eu poderia também fazer previsões de comportamento. Quantos de vocês já receberam estrelinhas como incentivo em sala de aula? O professor vai lá, fez dever? Fiz. Deixa eu ver. Parabéns. Estrelinha. Quem alcançar 15 estrelinhas no final do ano vai ganhar um prêmio. Sabe o que é isso? Comportamento de reforço. Ideia que vem de Watson e desenvolvida com mais primazia por Skinner. E como que eles olhavam o ser humano? Como um organismo animado, mas não como corpo e alma. Um corpo é um organismo animado. Isso é o monismo. Não tem alma. Não tem alma. Quando eu fui me deparando com essas coisas, eu comecei a pensar, mas espera aí, existe uma visão antropológica. Essa visão antropológica está em Wundt. Essa visão antropológica está lá com os funcionalistas, Harvey Carr, William James. Eram todos funcionalistas. Está com os behavioristas, John Watson, B.F. Skinner. Esses são os mais famosos. Existem muitos outros behavioristas que geralmente não se fala muito neles, porque aqui no Brasil eles não se tornaram famosos, mas são muito famosos nos Estados Unidos. E aí eu comecei a olhar também outras abordagens, pelo menos as principais. No curso de psicologia, nenhum aluno estuda as 300 a 400 abordagens, porque senão ele teria que passar a vida toda olhando cada uma, e ele ia formar na hora de ir para o túmulo. Então, como só tem 5 anos, olha as principais. Então, você tem as chamadas psicologias comportamentais, você tem as humanistas existenciais, dessas existem ramificações, tá? E você tem aquelas psicologias que surgem até mesmo fora da psicologia, como foi o caso da psicanálise, que foi criado por um médico. Sigmund Freud não era psicólogo de formação, ele era um médico. Um médico que começou a se deparar com um caso de gente chegando perto dele, buscando no seu consultório e dizendo assim, olha,
eu estou com a paralisia de uma parte do meu corpo. Meu braço não mexe, minha perna não mexe, a outra parte mexe, o outro não. Então tem um problema. Então ele mandava fazer exames e não detectava problema nenhum. E aí ele começou, então, a cunhar certos termos para falar de um tipo de uma neurose. E a dizer que havia elementos psicológicos que estavam provocando estas coisas. E ele cria, então, uma psicologia chamada psicanálise. Mas ele não era, originalmente, de dentro da psicologia. Mas muitos psicólogos hoje usam da psicanálise para fazerem o seu trabalho. Então, eu fui olhando para tudo isso, vendo esses desenvolvimentos, e eu fui percebendo, olha, esse pessoal, eles precisam ter uma visão de homem. Mas vocês lembram como que eu comecei a palestra? A gente leva a sério a visão da Bíblia? O que a Bíblia fala? A Bíblia nos dá uma visão de quem é o homem. O reverendo René, na mensagem dele, na palestra dele, ele disse assim, olha, lá no seminário a gente começa a teologia sistemática com outra abordagem, mas aqui eu vou começar com o homem, né, falando sobre a antropologia bíblica, porque esse é um recorte que a gente está dando, porque ela tem interesse para o nosso tema. Mas o que é o homem, segundo as Escrituras? Na década de 1930 e 40, eclodiu a Segunda Guerra. E teve um químico italiano chamado Primo Levi. E o Primo Levi, ele era italiano e judeu. E ele foi capturado e foi colocado dentro de um campo de concentração e depois passou por vários campos, chegou em Auschwitz. E, por misericórdia de Deus, ele sobreviveu, porque a situação desse pessoal não foi boa, não. Padeceram, emagreceram. Pensa você com uma ração de 300 calorias por dia. Você faz dieta sem querer. Fica magro, era pele e osso. Ele sobrevive. Na década de 1950, o mundo ainda não tinha se dado conta do que tinha sido o Holocausto. O extermínio de judeus, e também teve outros grupos que entraram nessa, mas principalmente de judeus, com 6 milhões de pessoas na Europa. E aí ele escreveu um livro, que é interessante você ler, ele não está ali partindo de uma visão cristã, mas ele está fazendo o relato do que ele viveu. O livro dele é uma pergunta, é isto um homem? E quando ele escreve esse livro, ele está falando o que ele viu da humanidade. E ele viu uma humanidade cruel. Pegando o ensejo de Primo Levi, quando ele se depara com a tragédia sobre a sua vida e na Europa e com o seu povo, eu pergunto para vocês, quem que é o homem para você? E aqui eu não estou falando de homem no sentido de sexo masculino, estou falando de humanidade. Quem que são as pessoas? Quem somos nós? A gente tem que dar uma resposta. Essa resposta, ela é fundamental. A Bíblia tem uma resposta para quem é o homem. Ela mostra o homem como criação de Deus, nós já vimos aqui, eu não vou repetir de novo, é rápido que eu vou passar aqui. Um homem que não passou no teste que Deus fez com ele. Talvez você pense, mas por que então que Deus o não impediu? Meus irmãos, você gostaria de viver como um cachorro fazendo cachorrice? O cachorro, ele só faz aquilo pelo qual ele está destinado a fazer, programado para fazer. Ele não conversa o que nós estamos conversando aqui nessa palestra, ou nessas palestras. Ele não para pensar nessas coisas. Vamos fazer um simpósio sobre aconselhamento bíblico canino. Não faz. Você não gostaria de ser assim. É justamente porque Deus te fez um ser responsável, como fez Adão, que ele poderia pecar ou não pecar. E ele pecou, cumprindo o desígnio eterno de Deus, sem Deus ser culpado por isto. Porque em Deus não há sombras, não há mal, não há pecado. Tiago nos fala na sua carta. Esse homem teve uma queda. Quão importante é essa queda? Nós estamos falando que cremos na Bíblia. Quão importante é esse negócio dessa queda?
Aí nós nos deparamos com outras doutrinas das Escrituras que nos fala, por exemplo, de uma depravação total. Ou seja, tudo que há em nós foi contaminado. Nós não pensamos como alguns ramos que existe até mesmo dentro do grande guarda-chuva cristão que fala assim, a vontade não foi tão contaminada assim. Para nós também a vontade foi contaminada, os desejos, as inclinações, o corpo foi contaminado. Nesse exato momento, o que está acontecendo com vocês? Sangue estão correndo nas suas veias e artérias está gerando um desgaste. Você vai morrer em algum momento. Poxa, eu vim aqui para ouvir coisas boas e saio com essa. Não é à toa que a gente vai tendo doenças ao longo da vida. Essas doenças nos desgastam. Nós lembramos de um tempo em que nós tínhamos vigor. O jovem fala, olha, eu saía, passava a noite toda na rua. Agora 9 horas para mim já está ficando tarde. Preciso dormir. Isso eu estou falando do físico. É fácil ver os efeitos da queda no físico, no corpo. Mas ele existe também no coração, na alma. Quer ver um exemplo disso? Coloca um grupo de pessoas para viver juntas por 1 ano. Que você vai ver que começam as confusões. Coloca alguém para falar do outro. A Bíblia fala para a gente considerar o outro superior. A gente faz isso, gente? Nossa tendência, vê lá se ele tem alguma coisa para dizer para mim. Eu sou melhor do que o outro. É assim. Sabe por que tem esse problema no nosso coração? Por causa disto que chamamos de queda. Essa é a visão bíblica. Então, olhando para estas coisas, eu comecei a investigar como que a visão de homem das abordagens das psicologias apresentava e poderia ter uma aproximação. Sabe o que eu descobri? Nenhuma delas. Entre 300 a 400 abordagens. E olha, sou sincero para vocês, eu não estudei as 300, 400, porque não precisa. Eu conheço aquelas que 90% dos psicólogos adotam. Aquelas. Existem outras que são tão periféricas que estão restritas a poucos lugares do mundo e não têm tanta expressão. Às vezes são até questionadas dentro do próprio campo psicológico. Então eu comecei a olhar a visão de homem. A visão de homem de Freud, assim como a de Skinner, era monista também. E Freud era judeu, tá? Freud era judeu. Freud dizia, num livro publicado chamado O Futuro da Ilusão, de 1927, que toda inclinação religiosa nossa não passa de uma neurose obsessiva na humanidade. Opa, então Freud está dizendo que eu sou obsessivo. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, faço oração, eu me reúno com os meus irmãos, eu falo que eu creio em Cristo, então eu sou um neurótico obsessivo na visão de Freud. Ok, Freud, você está me dizendo que isso é uma grande neurose obsessiva na humanidade. Como então resolver esse problema? Sabe qual que é a saída para Freud? Nesse mesmo livro de 1927 que eu estou citando? Ele vai dizer que a humanidade alcançará um estado mais eficaz quando ela se tornar mais científica. A crença de Freud, então, está na ciência. A religião dele está na ciência. Ou seja, alguém do século XIX que adentra a primeira metade do século XX e traz a grande ideologia do iluminismo. Pela ciência nós vamos conseguir ter uma sociedade mais feliz e seremos melhores. Isso é uma visão de homem. Já ouviram falar de Carl Rogers? Carl Ransom Rogers. Nasceu numa família de evangélicos, foi educado pelos seus pais com muito zelo para que ele não pudesse se contaminar com o mundo. Carl Rogers cresceu, chegou na adolescência, foi participar de um congresso cristão na China, na década de 1920.
E lá ele se deparou com cristãos de vários lugares do mundo. Ainda a China não tinha se tornado comunista nessa época, não tinha acontecido a Revolução da década de 1940. E sediando esse congresso, ele se depara com alguns cristãos que ele não descreve na sua biografia, mas pela descrição, não dá o nome exato, mas pela descrição, eram cristãos liberais. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele fala assim, eu quero ser pastor. Ele foi para o seminário. Ele foi para o Union Seminar de Nova York. O Union Seminar, ou Seminário União de Nova York, é um dos maiores bastiões de teologia liberal da América do Norte. Agora, pasmem, saiu de dentro da igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América. Você pode ser presbiteriano e pensar errado, fora das Escrituras. Mas você deve ser um presbiteriano que deve voltar para as Escrituras. Lá ele faz o seu curso. Termina o seu curso. Ele começa a pastorear uma igreja. Ele vai fazer uma pós-graduação em psicologia. E dali ele se encaminha para a psicologia. E ele desenvolve um sistema de pensamento chamado psicologia humanista, centrada na pessoa. Qual a visão de Rogers? A visão de Rogers era, o homem tem um potencial dentro dele que é travado por causa dos entraves das relações humanas. Se ele passar por uma psicoterapia, onde ele seja compreendido, onde ele seja exposto no sentido de deixar sair aquilo que está dentro dele, ele vai conseguir encontrar o seu caminho, progredir e avançar. Carl Rogers, que foi criado dentro de um grupo evangélico, ele tinha uma visão de que o homem tinha uma bondade inerente. Ele não pensava do jeito da Bíblia, mesmo tendo sido evangélico. E aí eu fui descobrindo outros. Rollo May, o senhor deve ter ouvido falar que o Hermes gostava muito do Rollo May. Exato, Rollo May estudou teologia, gente. Formado tanto em teologia, quanto numa abordagem filosófica que ele dá início, lá nos Estados Unidos, a uma psicologia existencial que já estava acontecendo com outros filósofos e psicólogos na Europa. Então eu fui olhando tudo isso e comecei a perceber uma coisa. Nós estamos lidando com visões de homem. Visões de quem é o ser humano. Só que quando eu comparo as psicologias, elas me mostram visões de homens bem diferentes das visões de homem que a Bíblia apresenta. Então eu tive que fazer uma pergunta para mim mesmo. Se eu vou aplicar uma psicoterapia e eu preciso adotar uma dessas abordagens, eu tenho que ser honesto. Se eu assumir a psicanálise, e a psicanálise também já ramificou bastante, então você vai ter psicanálise lacaniana, kleiniana, winnicottiana, você vai ter lacaniana, e tem muitas ramificações. Eu tenho, pelo menos, que estudar essa teoria, pensar de acordo com essa teoria. Só que quando eu começava a estudar essas teorias, eu falei assim, não dá para ir até o final. Não dá. Vamos tentar outra. Não dá, está faltando, as peças não estão encaixando. O quebra-cabeça não está ficando legal. Sabe quando você vai montar um quebra-cabeça de 1000 peças, aí chega uma hora que você está cansado, você fala, vou tentar colocar isso aqui, você tenta forçar a barra. E aí você fala assim, não está legal, mas você está forçando a barra para ver se o negócio vai para frente. Era isso que estava sendo o problema. Porque a visão de homem que cada uma construía não era uma boa visão. Eu comecei a ler Calvino, as Institutas de Calvino. No livro 1, no primeiro capítulo, Calvino fala assim, toda a suma, ou seja, o motivo da nossa sabedoria está em duas coisas. Saber quem Deus é e saber quem o homem é. Aí eu começo a pensar, se eu não souber quem Deus é e quem Deus fala quem é o homem,
como que eu vou saber quem eu sou? E quem é esse homem? Eu tenho que saber o homem não a partir de nós mesmos. Porque se eu começar a estudar o homem a partir de mim, tem um profeta lá do Antigo Testamento que fala que o coração do homem é enganoso, então a gente começa a pensar errado da gente. Seja sincero, quantas vezes você pensou coisas de você que depois você falou assim, pensei errado. Eu achei que era isto. Todos nós já temos experiências assim, não temos? Eu juro que eu estava certo nesse momento, para depois, eu não estava, mas eu jurava que eu estava. Porque o nosso coração nos engana. O grande problema das psicologias é que elas tentaram construir uma visão de homem, e temos que ter uma visão de homem, mas o problema é que elas construíram a visão de homem começando de baixo, começando do próprio homem, e tiraram o Criador do homem e aquilo que ele disse quem nós somos. Como aconteceu essa queda, a nossa mente ficou confusa. A nossa leitura, o nosso óculos ficou manchado. E a partir do momento que ele ficou manchado, gente, vá dirigir à noite com um óculos manchado. Que tormento! Você precisa de luz, você precisa de lentes mais adequadas, porque senão você bate o carro facilmente, você atropela uma pessoa. Então, vendo tudo isso, eu comecei a pensar, eu não posso adotar uma dessas abordagens para que eu aplique àquelas pessoas que vão me procurar, porque são pessoas que estão, de alguma maneira, passando por sofrimentos. Como eu disse, ninguém chegou para me abraçar e falar que estava feliz, porque tudo estava muito lindo. E aí, meus caros irmãos, eu entendi que eu não podia prosseguir dessa forma. Eu precisava assumir uma visão de homem que fosse de acordo com aquilo que eu tinha falado no dia do meu batismo, na minha profissão de fé, crendo que as Escrituras é suficiente para me dizer quem é esse homem. Esse é o grande problema das psicologias. Tem um teólogo e pastor que foi citado aqui, o Jay Adams. O Jay Adams, ele aparece ali no final da década de 60, nos Estados Unidos. Ele foi professor de um seminário nos Estados Unidos na área de teologia pastoral. A teologia pastoral é uma teologia sistemática aplicada, é uma teologia exegética aplicada. Tá? É a teologia naquilo que foi construído, fazendo uma aplicação. Porque a nossa vida, ela pede direcionamentos. Nós não estudamos teologia apenas para ter conceito e reproduzir conceito. Fala, poxa, sujeito inteligente esse. Ele sabe falar aqui algumas palavras em grego, em hebraico, em latim, e olha quanto ele é legal. Não, a gente aprende a palavra de Deus para que ela seja também aplicada no coração e nos instrua. Então, o Jay Adams, preocupado com essa aplicação, ele tinha feito um trabalho junto com um psiquiatra no final da década de 60. O nome desse psiquiatra era Maurer. E ele viu como que as abordagens de Maurer nos hospícios da época, naquela época tinha os hospícios, hoje a gente tem uma lei antimanicomial aqui no Brasil que tem vindo aí, começa na Itália com Franco Basaglia, um médico psiquiatra, que dissemina essas ideias e elas abarcam o Ocidente por chamado movimento antimanicomial. Por isso que quando alguém dá um surto, o pessoal fala assim, leva para o CAPS, não leva mais para o hospício. Né? Isso daí foi todo um movimento que aconteceu lá na década de 70, que tinha filosofias e ideologias guiando essas coisas. E elas vão culminar no começo dos anos 2000, aqui no Brasil, com a lei antimanicomial de 2003. Então, por isso que vocês não veem mais o Galba Veloso funcionando como funcionava antes. Né? Muito bem. Jay Adams estava lá trabalhando num desses hospícios nos Estados Unidos, e ele começa a ver assim, poxa, não está legal a maneira como estão sendo as abordagens aqui. Homem temente a Deus, ele volta para as Escrituras. E nas Escrituras ele começa a estudar e ele começa a perceber aquilo que a Bíblia diz, mas também algo que estava acontecendo nos Estados Unidos, na igreja dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos,
o último livro que tinha sido publicado com maior ênfase em um aconselhamento que partia da premissa de que a Bíblia era a palavra de Deus suficiente para guiar qualquer questão do ser humano, tinha sido na década de 1850. Depois, esses livros foram escasseando. A psicologia chega na década de 1880. Na década de 1920, tem aquilo que é chamado na história de psicologia de o surto da psicologia nos Estados Unidos, onde um humorista canadense, vendo a sociedade americana, ele disse assim, vai chegar o tempo que nós teremos consultórios abertos de psicólogos, década de 20, consultório aberto de psicólogos, 24 horas por dia, em qualquer cidade americana. Porque as pessoas já estavam tendo psicólogos escrevendo nos jornais, programas de rádio falando sobre como educar filhos, como resolver conflitos de casamento. Menino que vai para a escola e dá trabalho, o que fazer com esse menino? Isso tudo estava já acontecendo na década de 20, a década do surto de psicologia, na América do Norte. E sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja protestante? A igreja protestante foi na mesma onda. É nessa mesma década de 1920 que nós vamos ter uma terrível luta com o liberalismo dentro da igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, que vai provocar o rompimento por meio da liderança de John Gresham Machen. E esse Machen, ele se opõe a esse liberalismo. E, mais recentemente, um dos professores do seminário de Westminster disse que se Machen estivesse vivo hoje, não seria mais o liberalismo como ele lutou em 1920. Mas ele ia ter que trabalhar com as psicologias dentro da igreja, porque inundou a igreja. Os pastores pregavam nos púlpitos a Bíblia, faziam um sermão baseado na Bíblia, se ele fosse razoavelmente conservador, vamos dizer assim. E quando chegava na segunda-feira, que um irmão ia na sala do pastor para um atendimento de aconselhamento, ele aplicava alguma das abordagens da psicologia. Então, isso começa na década de 10 com muita ênfase, década de 20 com surto de psicologia, 30, 40, 50, quando chega na década de 1960, o Jay Adams fala assim, está errado isso daí, eu não posso fazer uma exegese de um texto, ter todo um estudo para chegar a pregar no domingo, e na segunda-feira aconselhar, como Carl Rogers falando, no domingo eu falando assim, você é um pecador, não tem nada de bom de você, e na segunda-feira o sujeito que procura ele para um aconselhamento fala assim, você tem que destravar o seu potencial, porque dentro de você tem coisa que você precisa destravar. O Adams começou a perceber isso, só que quando o Adams percebe isso, os seminários, as faculdades, e havia clínicas de treinamento em psicologia já esparramado pela América do Norte toda. Pastores batistas usavam isso, pastores presbiterianos, pastores metodistas, pastores congregacionais, pastores episcopais. Os pastores de qualquer linha estavam usando isso. Não foi Jay Adams que inventou o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico acontece há muitos séculos, mas ele foi esquecido na igreja americana. Mas, geralmente, o que acontece nos Estados Unidos, o que faz? Passa pouco tempo, chega no Brasil. Às vezes chega coisas boas. Não, verdade, o Simon trouxe a igreja presbiteriana. É um americano. Então, tem que agradecer a ele, porque ele trouxe a igreja presbiteriana que subscreve documentos reformados, sólidos e firmes. Obrigado, Simon. Mas vem coisa ruim também. O Conselheiro Capaz chegou em 77, né? Pois é. Então, o Jay Adams, vendo isto, viu que as coisas ficou não só nos Estados Unidos, mas esparramou. E chegou aqui no Brasil. O reverendo René deve lembrar, tem alguém aqui que lia livros na década de 80, já era evangélico? Você já deve ter ouvido falar de
se você for em livrarias, costumava frequentar, você encontrava livros de um sujeito chamado James Dobson. James Dobson. Como educar crianças, o que fazer com seu filho adolescente. Títulos que estavam esparramados na América do Norte, mas que chegaram aqui no Brasil. E olha, quando a gente começava a ler James Dobson, era até prazeroso, porque esse pessoal escreve bem. Uma coisa é escrever bem, outra coisa são os bons conceitos. Tá? E ele escrevia bem, então muita gente lia, era um tipo prático, mas o que Dobson fazia? Ele pegava elementos da psicologia, elementos da Bíblia, escrevia para um público evangélico, e o pessoal começou a aplicar isso daí. Jay Adams, nos Estados Unidos, ele publica um livro em 1970, chamado O Conselheiro Capaz. Em inglês, mais literalmente, seria competente para aconselhar. Aqui no Brasil, Conselheiro Capaz. E ele faz sérias críticas a essa tentativa de casar as duas coisas. Meus irmãos, a gente consegue casar coisas que dão certo. Então, por exemplo, não é legal casar um ser humano com um cavalo. É esquisito. São espécies diferentes. A Bíblia fala isso, né? Não mistura, vai dar errado. Mas um ser humano com um ser humano, ok. Né? Um homem e uma mulher, ok. Deve-se casar um homem e mulher. Então, você olha, você fala assim, olha, está agradável aos olhos. Agora, quando começa já a misturar, você tem que forçar muito e endurecer muito o teu coração para concordar com isso. O grande problema é que começaram a fazer casamentos mais ou menos desse tipo. Um animal com um homem. Mas isso dentro das psicologia, dentro do aconselhamento que era feito nas igrejas. Uma visão que não era bíblica das psicologias começou a ser colocada para aconselhar as pessoas. E isso deu origem a um movimento de confrontação à ideia do Adams, porque o Adams ele falava assim, o grande problema das psicologias é que elas formam visões de homem e propõem um tipo de uma salvação. Então elas concorrem com a palavra de Deus, naquilo que ela se propõe fazer. E concorrendo, elas acabam fazendo com que o cristão não seja edificado. Adams chegou a escrever que eram teologias humanistas que as psicologias produziam. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, hoje teve um congresso ali no Vale, o pessoal está se implicando com a psicologia. Se a psicologia não estivesse fazendo isso, a gente não estaria falando disso. Se a psicologia tivesse partido daqui, com uma visão bíblica, e tentado entender o homem, dentro dessa visão, tenho certeza que a gente não estaria discutindo isso agora. Mas essa não foi a história. As psicologias criaram conceitos de homens que não dá para casar com o conceito do que a Bíblia diz. Por isso a minha pergunta no começo, quão a sério você leva a Bíblia? E aquilo que ela diz. Se você leva a sério, não tem como você dar assentimento para a visão de homem de Freud, para a visão de homem do Skinner, do Carl Rogers, do Abraham Maslow, dos cognitivistas, que são agora os que estão mais em voga, tá? A psicologia cognitiva comportamental, por causa da inteligência artificial, é a grande tendência do século XXI. E que tem ganhado grande força na América do Norte, com pesquisas feitas em cima de inteligência artificial e humana. Pergunta para um cognitivista se ele trabalha com a ideia de uma alma humana, de uma queda. Não trabalha. É outra visão de homem. Para a gente ir caminhando para o final. Quando você vai no psicólogo, você não está fazendo alguma coisa que é contra a lei do Brasil. A lei do Brasil reconhece, desde 1963, a psicologia como profissão.
Então, nós não estamos dizendo que você está ilegal perante a lei do país. A grande questão que nós estamos trazendo aqui é o seguinte: ninguém é neutro na hora de aconselhar. Agora, que aconselhamento ou que psicoterapia vai ser oferecida para você, com que tipo de visão de homem que está sendo desenvolvida? Essa visão de homem traz suas bifurcações. As teorias são muito elaboradas, algumas complexas, mas elas estão começando de baixo. Tendem a ignorar a Deus. Você, como um crente, você vai se submeter a esse tipo de psicoterapia ou aconselhamento? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Carl Rogers, na década de 1970, escreveu sobre família e sobre casamento. Um dos livros dele eu tenho na minha biblioteca, que fiz questão de ler. Chama Novas Formas de Amor, 1970. E onde essas novas formas de amor não defendia o amor entre um homem e uma mulher num casamento, mas inclusive um amor mais aberto. No domingo nós vamos dizer que é errado fugir do casamento, e na segunda vamos defender as novas formas de amor? Essa é a pergunta que a igreja tem que responder. Eu respondi essa pergunta. Antes de ser pastor, eu já não estava mais aplicando as psicoterapias. Eu abri mão. E hoje o que eu faço é dar aulas, explicando isso que eu aprendi e mostrando esses problemas. Tanto que dou aulas no seminário. Mas ensino os alunos a verem essas coisas. Porque a igreja precisa ver isto. Mas talvez você esteja perguntando, então não tem nada que a psicologia poderia fazer? Aqui eu volto com Jay Adams para dar uma resposta. Jay Adams fala que seria adequado para a psicologia algumas coisas, só que não é o que ela está fazendo no momento. Eu vou ler para vocês aqui algumas citações que eu tirei de 4 livros. Ele diz assim, no livro Conselheiro Capaz: a psicologia moderna, em grande parte, é construída sobre areia movediça. Suas teorias estão enraizadas em pressupostos antibíblicos e humanistas. Freud, Rogers, Skinner, todos eles começam com uma falsa visão do homem. O que pode ser edificado sobre um alicerce errado, se não erro? Primeira citação. Continua. Manual do Conselheiro Cristão, publicado em 1973 nos Estados Unidos. A psicologia tem falhado porque rejeita a verdade fundamental de que o homem é um ser caído, responsável diante de Deus. Nenhuma teoria que ignore o pecado pode oferecer esperança real ou mudança verdadeira. Continua. Mais do que redenção, livro publicado em 1979. As psicologias modernas competem entre si e não oferecem um padrão unificado. Essa é a melhor evidência de que carecem da verdade. Somente a revelação de Deus, clara e coerente, pode explicar de fato o coração humano. Quarta citação. O que é o aconselhamento noutético? Publicado em 1976. Aconselhamento noutético foi o nome inicialmente que foi dado para que hoje se chama mais comumente aconselhamento bíblico, tá? Mas a palavra noutesia significava a ideia de um confronto, fazer um confronto com a palavra de Deus, o coração do homem. Por isso que ficou chamado de aconselhamento noutético. Isto. Quando os cristãos se voltam à psicologia secular em busca de respostas, estão implicitamente dizendo que a Escritura não é suficiente. Isso é um grave erro. A palavra de Deus é a única regra infalível para a fé e prática. E isso inclui o aconselhamento. Talvez você esteja pensando, espera aí, você só citou as críticas de Adams. Verdade. Agora ouça o que ele pensa sobre a existência da psicologia. No livro Conselheiro Capaz, não digo que os psicólogos não tenham nada a nos oferecer. Muitas vezes eles fizeram observações que são úteis, mas devemos distinguir entre suas observações e suas teorias.
As observações podem ser valiosas, as teorias enraizadas em pressupostos não cristãos devem ser rejeitadas. O que Adams está falando? Os psicólogos trabalharam bastante, gente. Não pensa que é um pessoal que ficou à toa de perna para o ar, pensando, sabe, eu vou desviar a igreja. Eles estavam fazendo aquilo que eles acreditavam no coração. Errado, porém desenvolvendo teorias que eles acreditavam. Só que, nas suas pesquisas, eles fizeram muitas observações. Cada vez que nós fazemos observações, nós colhemos dados. E os dados precisam ser interpretados. Então, o que J. Adams está fazendo é o seguinte: muitos desses dados, nós podemos até olhar, só não podemos interpretar como eles interpretaram. Só não podemos interpretar, porque essa interpretação vai partir de pressupostos. Pressuposto do homem, segundo as psicologias, ou pressuposto do homem, segundo a Bíblia? Temos que interpretar segundo a Bíblia. Então ele fala, até que os dados que eles escolheram podem ser úteis, mas não a maneira como eles interpretaram. Depois, no Manual do Conselheiro Cristão, o conselheiro cristão pode aproveitar os dados que a pesquisa psicológica fornece, informações, por exemplo, sobre os efeitos da privação do sono, ou sobre certos padrões de comportamento, mas usar tais dados. Ele não deve aceitar as explicações ou soluções propostas pelos psicólogos, pois essas se baseiam em suposições não bíblicas. Percebe o que ele está falando? No campo da pesquisa, qualquer pessoa pode colher dados. Por exemplo, que tipo de comportamento nós observamos ser mais comum de uma criança de 0 a 1 ano? Não precisa ser um crente para fazer algumas observações que estão aí com várias crianças num campo de pesquisa. Só que esse pessoal que faz essas observações, olha, começa a aparecer ali por volta de 6 meses, alguns sons, parece que estão preparados, parece que esses sons, estão aparecendo alguns sons, beleza. Esses sons, então, eles estão fazendo o quê? Logo depois, alguns meses depois, vai ter as primeiras palavras, então eles são preparativos para que venha essa fala na criança. Ok, isso alguém pode fazer observação. Mas quando você pega, por exemplo, psicanalistas como René Spitz, que escreveu sobre o primeiro ano da criança, ele faz uma interpretação psicanalítica, tentando fazer uma ligação desta criança com aquilo que estava nas suas pulsões originárias, que eles chamam de pulsões sexuais. Isso já é pressuposto. Isso é interpretativo. A gente precisa tomar cuidado, porque não é o que as Escrituras estão dizendo. Última citação. Os fatos são de Deus. No livro, J. Adams, em Mais do que Redenção. Os fatos são de Deus. Quando a psicologia descreve com precisão como as pessoas reagem em determinadas circunstâncias, esses dados podem ser úteis. Mas quando os psicólogos extrapolam desses fatos para construir filosofias de vida, aí é que eles entram em conflito com a verdade de Deus. Então, veja bem, eu não estou dizendo aqui, até porque, com toda sinceridade, eu conheci a área. Eu não estou dizendo aqui que os psicólogos não fazem pesquisa, que eles não levam a sério as pesquisas que eles fazem. Não estou dizendo que eles coletam dados. Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo claramente para vocês de alguém que estava de dentro, que conheceu de dentro, que todos os modelos interpretativos que surgiram e que estão sendo aplicados nos consultórios, estão sendo aplicados nos hospitais, estão sendo aplicados nas escolas, nas Forças Armadas, nas mais variadas instituições, eles são modelos construtivos de uma visão de homem que, inevitavelmente, vão levar a um equívoco na compreensão dos dados. O grande problema está aí. A gente, então, tem que dar uma resposta. Vou seguir dessa maneira? Ou eu vou entender que na Bíblia há uma suficiência, que ela pode interpretar esses dados bem melhor do que está sendo interpretado pelos behavioristas, pelos cognitivistas, pelos psicanalistas, pelos existencialistas e pelas várias outras abordagens.
Qual foi a minha resposta para eu finalizar? Eu entendi que aqui nós tínhamos questões para lidar com o coração. Quando eu me deparo com gente que está com uma disfunção de tireoide, por exemplo, eu peço para o presbítero César me ajudar. Eu não sou bom, porque eu não tenho formação para prescrever a levotiroxina adequada. Então, médico, me ajude. Talvez aquilo dali o ajude até um pouco no seu humor. Mas, quando eu estou trabalhando com questões que são essencialmente de coração, eu tenho que ter um padrão bíblico. E esse é suficiente. Por isso eu não assumo o padrão que não é bíblico. As psicologias não estão trabalhando com outros padrões. A não ser quando eles fazem coleta de dados na pesquisa sobre o sono, por exemplo, como o Adam citou. Mas quando eles estão olhando para o ser humano, eles estão interpretando o coração. E interpretar o coração sem a palavra de Deus me levará a errar. Então que Deus me ajude a acertar com a sua palavra. Deus abençoe, irmãos. São provocações de pensamento e eu espero que vocês possam ter entendido. Obrigado, Reverendo Wendel.